Boa noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. Bom, vamos falar sobre a vida após a morte e a vida aqui também que nós estamos vivendo agora. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Você que está antenado, ligado nas suas mídias aí, em casa, no trabalho, ou até no carro dirigindo. Lucas capítulo 16, versículo 19. Vamos falar da morte de dois homens, porque a palavra de Deus tem que ser lida, pregada e anunciada em todos os livros. Não podemos omitir nada. Temos que pregar e anunciar as verdades que Jesus Cristo nos ensina, o que Ele quer para nós, o que nós precisamos ouvir dEle. Porque nós não vamos ouvir o que queremos, não vamos ouvir o que Ele quer falar aos nossos corações. Então, você que está ligado, vamos então ler a palavra de Deus. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo menino chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe na água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá para cá. E disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Vamos orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, clamando, chamando pelo teu nome, para que o Espírito de revelação venha nos dar entendimento, conhecimento, abrir os nossos olhos, para que nós possamos estar verdadeiramente fazendo a tua vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bom, é uma passagem da Bíblia em que dá para refletir muita coisa. Há uma coisa notável acerca dessa passagem, das Escrituras. Ela é fácil de entender, muito fácil. Existem 2 caminhos após a morte: da vida eterna e da morte eterna. Podemos discordar dela, negar sua veracidade ou desprezar seus ensinamentos, mas só uma pessoa que não quer saber, não quer entender, não vai receber a revelação, não vai ter o entendimento e o conhecimento que esta palavra é para todos. Porque todos um dia vão morrer. Todos nós um dia vamos sair desse plano terreno e vamos passar com o nosso corpo
corruptível para um corpo incorruptível. A verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver. E a morte é mais do que simplesmente morrer. A morte não é o fim de todas as coisas. Não é que morreu, acabou, não. Não acabou, não. Aí começa uma outra etapa da nossa vida. Amém? Há muitas coisas, muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. Quantos querem saber o que acontece depois da morte? Alguns já morreram, vieram para contar o que viram, o que relataram, saiu do corpo e teve uma segunda chance, voltou, teve uma conversa com Deus, com Jesus e voltou, mas viu muitas coisas e aí relata, mostra o que viu. Teve uma segunda chance, não sei se é verdade ou se é mentira ou se é real, mas eu sei que há muitos relatos de pessoas que também saíram do corpo, sofreram um acidente, teve um infarto, teve problema na cirurgia, teve algo em que parecia estar morto aos olhos dos homens, mas foi levado aos céus, e aí viu muita coisa lá, depois voltou de novo, ressuscitou, e aí começou a ter uma nova chance de ver diferente. Bom, até aí nós ficamos sem saber realmente o que acontece, mas eu sei de uma coisa, existe uma nova etapa de vida após esse tempo em que vivemos aqui na Terra. Há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. Há um profundo mistério acerca da morte, e milhões de pessoas buscam terreiros de Umbanda, médiuns para tentar falar com os mortos. Todos nós sabemos muito bem que isso acontece, mas isso tudo é em vão. Desculpe. E Satanás se aproveita dessas pessoas para enganar a muitos. E engana, consegue enganar. Jesus, nesse texto, abre as cortinas e levanta a ponta do véu e nos mostra o que vem depois da morte. O céu ou o inferno. Preste bem atenção, o que vem depois da morte. Ou o céu ou o inferno. Os homens não gostam muito dessa doutrina, muitos não gostam de ouvir essa palavra. Muitos pastores não pregam muito sobre isso, pregam prosperidade, pregam, você vai vencer, você vai tomar posse do carro, você vai tomar posse de uma casa, você vai casar. Palavras de prosperidade, não tem nada contra. Mas se houvesse mais pregação, mais pregações a respeito do inferno e do céu, como é real o inferno, como é real o céu, como isso vai acontecer, o inferno não teria tanta gente. Satanás ia à falência. Mas, como muitos não acreditam, e os pastores não pregam muito isso nas igrejas, mas é preciso pregar sobre a salvação, sobre o céu e o inferno. É preciso que as pessoas ouçam, reflitam, tenham um alto entendimento, conhecimento, análise da sua vida que está aqui nesse momento, vivendo de uma forma, ou até como esse rico aqui, pensando só em si, só olhando para o umbigo dele, ou fazendo só as coisas para ele exclusivamente, não quer nem saber do outro, quando a Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Bom, o que vemos nessa passagem aqui é que é uma parábola que Jesus narrou e nos faz pensar, nos faz refletir. O que vai acontecer comigo? Fala isso para você. O que vai acontecer comigo no dia em que o Senhor me chamar? No dia em que eu for arrancado dessa terra? É importante saber isso, porque ninguém vai ficar para semente. Ninguém vai viver eternamente aqui na terra. Podemos viver eternamente no céu, na glória. Um corpo espiritual. Mas aqui não. Aqui não, na terra não.
Temos um tempo de vida. Um tempo de vida contado pelo Senhor. Cada um de nós tem o nosso tempo contado pelo Senhor, na palma da sua mão. E ninguém pode fugir disso, ninguém. Bom, essa é uma pergunta que muitos já fizeram. Muitos têm uma interrogação muito grande na cabeça para saber o que vai acontecer comigo quando eu partir desta terra. Quando eu for levado deste lugar, desse plano terreno, da terra dos viventes. Boa pergunta, né? Perguntas para você. Você vai começar a refletir do que você está fazendo, como você está vivendo, se você está vivendo só para si ou se você está vivendo para fazer a vontade do Senhor, para que você um dia receba a graça, porque a salvação é pela graça, não é por obras, não é por méritos, é pela graça. É por ter um coração igual ao coração de Deus. Amém? Bom, achando que se existe inferno, ele é aqui mesmo. Muita gente fala isso, né? Mas inferno não existe, não. Você é maluco e pensar que inferno existe. Inferno é aqui que nós estamos vivendo. Inferno é lá na minha casa. Inferno é lá no meu trabalho que eu passo. Inferno é a vida que eu levo. Já ouvi muito isso. Quando você vai evangelizar uma pessoa, quando você começa a falar, e aí vem as várias respostas de pessoas que não têm nenhum entendimento, um conhecimento da palavra de Deus, que falam um monte de coisas que não bate, não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz. E nós precisamos entender que nós vamos um dia prestar conta dos nossos atos. Um dia nós vamos prestar conta de tudo aquilo que fizemos aqui. Por quê? Existem livros nos céus. Existem livros das obras, um livro da salvação, onde o seu nome, o meu nome vai estar escrito no livro da vida, para que um dia chegue lá, Joaquim, José, da Silva, Paulo, está aqui, você tem direito. Carimba o passaporte e você entra. Pode entrar. Mas se o seu nome não estiver ali, misericórdia. Misericórdia. Por isso é que o apelo é feito nas igrejas. Por isso que nós temos que aceitar a Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da nossa vida, autor e suficiente eternamente das nossas vidas. Aquele em que nós reconhecemos que pagou um preço de sangue, da sua própria vida na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar. Aquele que nos reconciliou com o Pai, aceitar e reconhecer Ele como o nosso Senhor. E aí nós passamos a ser povo de propriedade exclusiva de Deus. Chamamos Deus de Pai e Ele nos chama de filho. Porque fomos adotados por Ele com a morte de Jesus, com o reconhecimento de Jesus como nosso Senhor, passamos a ser adotados por Deus como filhos de Deus. Coisa boa, né? E chamado filho de Deus. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus agora, que aceitamos a Jesus Cristo, o reconhecemos como Senhor e Salvador. Mas quantos ainda não tiveram essa oportunidade? Quantos ainda não experimentaram esse prazer, essa alegria de viver, de conhecer um caminho sobremodo excelente, de entender que nós precisamos andar aqui conforme a vontade de Deus, porque aí então nós vamos ter direito a uma vida melhor ainda na glória com o Senhor. Amém? Bom, muitos falam que o inferno não existe, o inferno é o que eu estou vivendo agora, no meu casamento. Se soubesse, a minha casa, a minha família, meu trabalho, com a minha vizinhança, com
a doença que eu estou passando, sofrendo, tendo agora no meu corpo, na alma, no espírito. Mas tudo isso, tudo que nós estamos passando aqui, são testes, provas, que vamos passar para ser aprovados. Para ser aprovados por Deus. Amém? Mas no inferno não vai ter igreja. Não vai ter Bíblia, não vai ter música, louvor, alegria, nem vida, nem amor, nem tempo de se arrepender. Nem flores, nem água como esse é rico. Pediu para molhar a ponta do dedo porque ele estava em tormento. Nem Filho de Deus, nem Espírito Santo mais. Não tem mais tempo. Deus é bom demais para punir alguém. Deus é bom. Ele é tão bom, mas tão bom, que ele te mostra um caminho da vitória. Ele te mostra o caminho, ele te ensina o caminho da vida eterna. Ele não quer que você morra eternamente, ele quer que você viva eternamente com ele. Por isso que Deus é bom. Mas Deus é um Deus de justiça também. Não é porque Deus é bom que ele não vai ter um juízo para mim, para você, para nós. Um dia, quando todos nós estarão diante de um trono branco para sermos julgados conforme tudo aquilo que nós fizemos. Porque os livros serão abertos. E aí, como vai estar escrito no seu livro, no livro das obras? Como você vai ouvir lá o que você fez? Todavia, as respostas a esses subterfúgios nem sempre aquietam uma voz interior. Eu preciso me consertar. Eu preciso ter um conserto com Deus. Eu preciso colocar um prumo na minha vida para que eu possa andar reto com Deus. Eu preciso conhecer mais a palavra para estar justificado pela palavra de Deus. Comece a refletir, meu irmão, minha irmã, como você está vivendo, como nós estamos vivendo. Porque essa palavra para mim também. Essa palavra também é para todo pregador, todo pastor que prega. Já no esboço da preparação da palavra, Deus já começa a falar com cada um de nós. E também durante a palavra, Deus fala também com cada um de nós. E com você que está aí. Também junto comigo nessa palavra. Por isso que precisamos, cada dia mais, alinharmos as nossas vidas com o prumo da palavra. A palavra de vida e vida e abundância. A palavra de vida e vida eterna. A palavra de vitória, de conquista. A palavra de comunhão com o Senhor, que nos dá comunhão, que nos leva a ter comunhão com Ele. Andar em obediência, em fidelidade, em espírito e em verdade. É assim que o Senhor quer. Amém? A ira de Deus contra o pecado deve ser cobrada, vai ser cobrada. Um dia vem a conta. Um dia vai chegar na conta. E quando esse dia chegar, qual vai ser o seu, o meu, o nosso destino? Céu ou inferno? Céu ou inferno? Livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio nós temos aqui agora, enquanto vivemos na Terra, enquanto estamos nesse corpo espiritual revestido de uma carne. É aqui que temos o livre-arbítrio. Depois disso aqui não tem mais jeito. Aí não tem mais livre-arbítrio, aí já é juízo. Juízo final. Onde nós plantamos aqui, vivemos aqui, e Deus vai ver a graça e nos dar a graça, porque a graça, a salvação é pela graça. Diga glória a Deus, ó Senhor, dá-nos mais graça, precisamos mais da tua graça, favor imerecido.
um lado terrestre da vida. O que aconteceu neste lado? E aconteceu antes da morte. O homem rico, no primeiro ato, tudo na vida deste homem rico, só beleza. Vivia numa mansão, tinha servos, mobiliário da casa, tudo de bom, do melhor, carruagem de luxo, primeiro, último modelo. Vivia com tudo aquilo que ele queria, e era ele, mais ele, mais ele, mais ele, só ele. Vestia-se com púrpura, banquetes, festas, música, vivia para si mesmo, todos os dias se regalava esplendidamente. Era religioso, pois conhecia Abraão e o chamava de pai. Ele era religioso, conhecia Abraão e chamava Abraão de pai. Para você ver, religiosidade não traz salvação. Religiosidade. O rico é acusado de crime, não é acusado de crimes horrendos, não é taxado de caluniador, fraudulento, assassino, adúltero, ébrio ou imoral, mas também não tem tempo para Deus. Não tem tempo para Deus. Não tem tempo para o necessitado à sua porta. Sem Deus, não dá. Não dá para viver sem Deus, não. O seu Deus era o dinheiro. Quer dizer, ele inverteu os valores. Quem não era Deus, ele chamou de... ele tratava como Deus. E o verdadeiro Deus, ele não tinha tempo para Deus. E a misericórdia, Senhor. Seu problema não é a riqueza. O problema do rico não era a riqueza, mas a riqueza sem Deus. O dinheiro sem Deus é uma tristeza, é prejuízo, é derrota. Tudo corria bem até que um dia o homem rico ficou doente e a morte chegou. A morte chegou, estava a porta dele batendo, ó. Chegou seu dia, meu irmão. Chegou seu dia, rico. É duro ouvir, ver e acontecer isso na vida de cada um. Um dia, o último dia da nossa vida. Ele entrou rudemente pela porta da frente da casa do homem rico e ali, você vai comigo agora. A morte chegou. Foi cheio de anel, com vestes púrpuras, com tudo que ele tinha, tudo ele comia, tudo orgulho, tudo a pompa. Foi embora. Já era. E que funeral aconteceu? O homem rico, melhor caixão. Tinha políticos, amigos, autoridades da cidade. No último adeus. E, como ele tinha ficado doente, né? Alguns que estavam ali do lado do caixão, na hora do enterro, descansou em paz, parou de sofrer, não vai sofrer mais. Mas quem conhece a palavra sabe que não é assim, a morte não é o final. A morte não é o final. E aí, alguns falaram ali do lado, já foi, parou de sofrer. Mas não sabemos. Não sabemos o que acontece com aquele que viveu da forma em que Deus queria, aquele que não viveu conforme Deus quer. E que pratica e vive verdadeiramente a palavra. Já fui a vários funerais e vi muita gente chorando, desesperado. Agora, se foi, nem parou de sofrer, parou de perturbar. Acabou o tormento dele. E vinha em tribulação aqui, mal sabe que de repente não vai parar de sofrer, vai ter mais tormento. E aquele que não se imaginava que ia, acaba sendo salvo, entrando no paraíso.
assim como aquele ladrão da cruz, vivia numa vida irregular. Vivia numa vida irregular de crimes, de roubos. Mas, enquanto ele estava aqui no último minuto, na prorrogação, nos 30 minutos da prorrogação da sua vida aqui, lá na cruz, do lado de Jesus, ele se converteu. Reconheceu que Jesus era filho do Deus Altíssimo. E ali ele ouviu a palavra de Jesus e foi salvo. Tanto é que o próprio Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aqui, depois que sair daqui, não tem mais como voltar. Não tem mais chance. Por isso eu falo, para você e para mim, falo para mim também. Conserta-se com Deus. Arrependa-se do caminho tortuoso. Desvia do caminho mau. Ande conforme a vontade de Deus. Enquanto você tem tempo. Porque vai chegar o tempo que não vai ter mais condições de se arrepender, de mudar a história após a morte. E aí aconteceu com Lázaro. Lázaro morreu, pobre, vivia ali, querendo comer as migalhas que caíam da mesa do rico, mas nada acontecia. Bom, vamos agora voltar para outro personagem, Lázaro. Primeiro, o pobre homem que era Lázaro, ele tinha uma vida de miséria, mas ele tinha um coração voltado para Deus. Não é porque o rico era rico que ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno porque ele não tinha Deus. Ele tinha dinheiro, mas não tinha Deus. O Lázaro não tinha dinheiro, mas tinha Deus. Ele não tinha amigos, nem cortejos, nem flores, nem hinos, nem cerimônias fúnebres, pois ninguém se importava com ele. Não sabemos certo o que fizeram com o corpo do mendigo, Lázaro. Sabemos acerca dos cães do Oriente, podemos até afirmar que eles foram os seus agentes funerários e seu cortejo de sepultura, como um entretenimento de nojo, ou seja, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa mendiga, cheia de chagas, fedendo. Foi o que aconteceu com Lázaro. Nem tinha ninguém perto, só os cães que iam atrás porque sentiam o cheiro daquela sujeira e queria continuar lambendo. Que cachorros têm um faro impressionante, né? Mas aqui vimos apenas um lado da história também. Agora Jesus levanta a ponta do véu e mostra que a vida depois da morte é real. E que a sepultura não é o seu ponto final, não é ali que acaba. Não é a sepultura que acaba, ali começa uma outra etapa da vida. Preste bem atenção, essa palavra é para nós, enquanto estamos aqui vivos. Amém? Um sentava-se à mesa farta e o outro jazia à porta do rico mendigando uma migalha. Um atraente pela sua riqueza e o outro repulsivo pela sua extrema miséria. Um andava empavonado em linho finíssimo e o outro cheio de trapos. Mas há diferença nos homens que não aparecem nas roupas, nas casas, nas ocupações. Você não pode julgar ninguém pelas roupas. E nas casas. Às vezes a pessoa tem uma casa belíssima, mas é pobre. Pobre de espírito, pobre sem Deus, pobre espiritualmente. Mas aqueles que são humildes, mas são ricos para Deus. E a glória a Deus. Depois da morte, o contraste no destino desses dois homens continuou. Quer dizer, o contraste, mesmo depois da morte, continuou acontecendo. Só que aí se inverteram. Houve uma inversão.
Quem tinha muito aqui na terra ficou atormentado, quem não tinha nada aqui na terra ficou cheio, cheio da glória de Deus. Lázaro, Deus é o meu auxílio, esse é o significado de Lázaro. Deus é o meu auxílio, embora desprezado pelos homens, embora considerado como escória, embora na sarjeta do esquecimento, embora prostrado, cheio de chagas, com fome, desejando comer as migalhas da mesa do seu senhor rico, embora privado do convívio humano, ninguém queria ficar perto dele. Assediado pelos cães, ele continuava com Deus, confiava em Deus, esperava em Deus. O rico tinha tudo, menos Deus. Lázaro não tinha nada senão Deus. No céu havia consolo, músicas, vestes brancas, coroas, harpas angelicais, delícias, perpetuamente a face de Jesus. Coisa que nenhum olho viu. Olha a diferença. O cortejo do rico tinha tudo do bom e do melhor. De Lázaro não tinha nada, nem ninguém para acompanhar aquele miserável, que era considerado um miserável, não tinha nada, cheio de chaga, mendigo. Só os cães acompanhavam. O homem rico, aquele que viveu aqui sem Deus depois da morte, abriu os olhos e estava lá, no lar dos desesperados, dos aflitos, dos atormentados. O mendigo repousou no seio de Abraão, o rico não teve repouso nenhum, pois como é possível descansar no inferno? O rico não teve repouso nenhum. Mas as leis de Deus podem ser aparentemente transgredidas, repetidas vezes, sem nenhum castigo. Aparentemente. Muitas pessoas transgridem. Aí quem está de fora, pode, nada acontece, ele acontece, faz um monte de coisa, adultera, rouba, nada acontece com a vida dele, está aí impune. Mas um dia a conta chega. E essa conta é o juízo de Deus. Um dia a conta chega. Pode ser até que chegue aqui mesmo. Mas a conta do juízo final é a pior delas. Dependendo do que nós fizemos aqui, pode ser a melhor ou a pior. Pode chegar no juízo final e dizer, olha, você está devendo muito, seu caminho é inferno. Ou pode ser, você tem muito crédito aqui, pode entrar aqui, ó, a Rua de Ouro, você vai morar na mansão celestial, você vai ter um bom de melhor aqui, com a sua conta aqui está cheia. Você juntou tesouro no céu. Então pode